Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abre aí em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Glória a Deus. Aleluias. A minha está na NVI, a tradução. Não sei se o pessoal tem para colocar no telão. Filipenses 4, versículo 4. Está lá. Está aí. Vamos lá, igreja. Vamos junto? Vocês estão preparados? Estão com o coração aberto? Com a alma aquietada? Aquieta-se, alma. Fala para a tua alma agora assim, aquieta-se, alma. Porque agora Deus vai falar conosco. O Espírito da verdade vai nos levar a toda a verdade essa noite. Vai nos libertar de muitas coisas. Então vamos lá, a palavra de Deus fala assim. O versículo 4. Alegrem-se. Tem outras traduções que falam regozijem-se, mas dá o mesmo sentido. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Fala para o teu irmão do teu lado, perto está o Senhor. Fala mais assim, o Senhor está aqui. Aleluias. Não ande ansiosos. Tem umas traduções que falam, não andam inquietos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Querido Espírito Santo, ainda na sua presença, com temor e tremor em nossos corações essa noite, nós te pedimos, fale conosco essa noite, libera uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades, porque há muitas necessidades essa noite aqui, e só tu, querido Espírito Santo, pode sondar os corações essa noite, e pode suprir. Por isso nós te damos a liberdade essa noite, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa casa, e toda a igreja diz, amém. Queridos, é das cartas que eu mais gosto, porque ela fala de uma realidade de uma igreja aproximadamente mais de 2000 anos, mas ela é tão atual como nos dias nossos que nós estamos vivendo, como nos dias que nós estamos passando. Porque aqui Paulo, querido, ele já estava preso, ele tinha sido levado de Jerusalém a Roma, e ele estava preso. E segundo os estudiosos, ele estava num lugar, querido, que não tinha um conforto, não tinha aquilo, o mínimo, vamos dizer assim, de uma condição para uma pessoa estar presa. Mas a preocupação desse homem agora era com a igreja, era com um povo. E com nós essa noite não é diferente. Porque o Senhor Jesus está preocupado conosco no tempo que nós estamos vivendo, no dia 1º de maio de 2024, na cidade de Itajaí, na igreja CI. Ele está preocupado com você que está sentado aí, querido, seja você quem for. E Paulo, dentro dessa preocupação, ele leva essa carta. Por isso que eu falei, a carta da alegria. Porque ele tinha uma preocupação, querido. Como que a igreja de Filipos estava?
que foi uma igreja que deu um suporte para ele, querido. E nesse momento, querido, que Paulo estava preso, muitos abandonaram ele. Muitos deixaram, puxa, um homem que se diz o homem de Deus, o apóstolo, de repente ele está preso, tem alguma coisa errada. Mas ele entende, Paulo, que ele estava sendo preso, querido, para algo mais maravilhoso e mais soberano. A palavra de Deus fala que quando ele esteve preso em Roma, ele impactou, queridos, toda a guarda pretoriana. Toda a legião de soldados foram impactados pela vida de Paulo, queridos. A casa de César também foi impactada. Homens mudaram. E o que Deus está esperando de nós nesses dias é isso, querido. Porque às vezes nós perdemos essa alegria, querido, esse desejo, essa vontade de andar, de prosseguir, de caminhar, de nos envolvermos com a obra do Senhor, de nos envolvermos com o reino de Deus, de prosseguirmos a nossa caminhada, querido. Tem um texto que fala lá em Salmo 51, quando Davi é confrontado na realidade do seu pecado pelo profeta Natã. Tem duas coisas, querido, e esses dois pedidos que ele faz, é o que nós como igreja deveríamos fazer também todos os dias. Ele fala assim: meu Deus, não retires a alegria da minha salvação, e nem a doce presença do teu Espírito Santo, querido. Isso há mais de 3.000 anos, Davi teve uma revelação da salvação, dessa alegria que faz a gente caminhar, a gente dar um passo todos os dias, se mover. E quando Paulo escreve essa carta, querido, se você ler, se você tiver o prazer e o desejo de ler ela, você vai ver que ele começa no capítulo 1, depois no capítulo 2 ele vai falando do senhorio de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo vem na terra, se faz em forma de homem, toma a forma de servo, se humilha, para que ele seja reconhecido, para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo. E queridos, se nós não fizermos isso, enquanto nós tivermos vida, um dia todos vão chegar diante de Deus e vão confessar que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador, que Ele é a alegria de todo aquele que busca e busca de coração. Mas como que um homem desses, querido, pode escrever uma carta nesse sentido, preso, sem a condição de ver até o sol, sem a condição de ver a luz, porque no lugar que ele estava preso não tinha luz, era escuro, querido. Como que esse homem agora está inspirando um povo lá fora? Está falando: igreja, não percam essa alegria, não percam esse desejo de viver esse evangelho. Porque ele sabia, querido, que todos os dias teriam lutas, teriam dificuldades. E quando a gente olha hoje para a igreja, às vezes, querido, a gente vê uma promessa de um evangelho. Vem para Jesus, que Jesus vai mudar tudo, a sua vida vai ser transformada, você vai mudar a história do seu casamento, a cura vai acontecer. Tudo isso é sim, querido, é a promessa de Jesus. Mas o que ele está preocupado, querido, é com tua alma, é com tua eternidade. Por isso que Paulo está falando assim: alegrem-se, regozijem-se, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida, ele colocou uma eternidade aí dentro do seu coração, querido. E às vezes a gente pensa que
A nossa caminhada cristã, querido, a gente vem para Jesus, pensa que Jesus é um shopping center, é um supermercado, né? Não, querido. Porque se a gente olhar a história do próprio Senhor Jesus, Lucas 12, ele dá uma ordem ali para os seus discípulos, ele fala assim: ó discípulos, e vocês povo, ó igreja CI da quarta-feira, vocês que estão aí sentados, não ficam ansiosos pelo que beber, pelo que se vestir, pelo que comer, porque a vida é muito mais do que isso. Você sabe por que Jesus está falando isso, Felipe? Porque a tua vida em Cristo Jesus é mais importante do que todas as coisas do mundo. Isso Ele vai acrescentar, querido. Ele nunca deixou de dizer e de cumprir a sua palavra e dizer que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele faz uma promessa ainda muito mais maravilhosa, querido. É que a gente vai perdendo o foco, às vezes, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Os oferecimentos do mundo, quem é mais velho aqui, a gente tinha uma frase, né? O mundo está entrando dentro da igreja, mas agora está mudando, o mundo está indo para a igreja. Aí você vai falar: pastor, como isso? Querido, quando a gente vai perdendo essa alegria, esse desejo de a cada dia buscar e viver para o Senhor, as coisas do mundo vão se tornando cada vez mais cativas. E uma das coisas, querido, que mais tem tirado o foco do corpo de Cristo da igreja, Paulo deixa bem explícito, é a ansiedade. Quem é que nunca passou por um momento de ansiedade? Quem passou? Levanta a mão aí. Pode levantar, querido. Bem-vindo ao grupo. Quando a gente vai tomar decisões, querido, tem decisões que a gente fica ansioso. Ou se você recebe uma notícia que perdeu um parente, ou que se aconteceu alguma tragédia no meio da família, a ansiedade ela sobe, querido. Ela traz uma palpitação nos nossos corações, ela traz tipo uma angústia. Mas o bom, querido, que Jesus e o apóstolo Paulo nos dão a receita e nos dão um remédio. Ele fala: não anda ansioso. Jesus fala: não anda ansioso. Se preocupem agora com o meu reino. Vivam para o meu reino. Porque se vocês se preocuparem com o meu reino, eu vou se preocupar com vocês. Eu vou te dar todas as coisas. Mas muito mais, eu quero dar uma eternidade para vocês, que vocês tenham a compreensão disso. E às vezes, querido, como igreja, nós negligenciamos isso. Às vezes, como igreja, os cuidados do mundo, os oferecimentos do mundo, vão devagarzinho, querido. E se existe alguém que tem todo o tempo do mundo, querido, que é o dono desse mundo, é o teu inimigo, o meu inimigo. Ele tem todo o tempo do mundo. Queridos, quando eu me converti, em 1900, tinha muita gente aqui que não tinha nem nascido ainda, em 1977. Queridos, foi um dia mais maravilhoso. Eu não sei quem aqui, quando aceitou Jesus, que teve essa transformação, que teve essa, vamos dizer, essa alegria, como Paulo fala aqui. Eu queria só falar de Jesus, eu era um adolescente,
Mas eu queria só falar de Jesus, eu queria falar daquilo que mudou a história da minha vida, que agora me levou num outro lugar, que me tirou de uma condenação eterna, de uma morte eterna, de passar separado com Deus, e agora me trouxe para a maravilhosa luz. Se pensa um adolescente, querido, 13 anos de idade. Por isso que nessa noite eu quero te falar, querido, não perca essa alegria. Não entra no comodismo, não entra no conformismo. E hoje nós temos muito mais preocupações, porque nós estamos evidenciando os dias que Jesus falou que seriam os dias do fim. E eu tenho uma concepção que nós estamos vivendo esses dias, querido. E são dias, querido, que às vezes as distrações têm nos deixado paralisados. Quando Jesus mesmo fala lá no sermão profético, ele dá um exemplo bem claro, ele fala sobre Noé. E às vezes é assim, querido, a gente vai perdendo, não é do dia para a noite, não. São coisas sutis, devagarzinho, querido. Você vai perdendo aquela alegria, aquela empolgação, aquele desejo de viver para Cristo, de falar de Jesus, de trazer uma palavra de consolo, de orar por alguém, de dizer que Jesus é bom em todo tempo, como nós cantamos essa canção aqui essa noite, e Ele é bom em todo tempo, querido. Agora nós precisamos ser que nem a igreja de Éfeso. Quando o anjo fala, ela tinha todas as propriedades de uma igreja que hoje se daria muito bem, querido. Estava caminhando legal, mas de uma forma eles tinham se perdido, querido. E o que o anjo da igreja fala? Fala, olha, vê aonde vocês caíram, arrependam-se e voltam para as primeiras práticas do primeiro amor, ou para as obras do primeiro amor. Querido, se essa noite eu fosse aqui fazer vamos dizer assim, fosse fazer um levantamento, fosse fazer aqui, quanto tempo de caminhada cada um tem aqui? Tem uns que tem 20, uns 10, uns 5, uns 2 anos, um mês, ainda são criança. Mas, querido, nós temos que entender, quando nós entramos nesse reino, agora nós tomamos esse reino. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pela força, mas não é pela tua força, é pela força do Espírito Santo que habita dentro de você agora, e vai te dar uma condição de você manifestar esse reino para as outras pessoas. E eu sempre falo, querido, quando nós temos o compromisso com o reino de Deus, ele é uma via de 2 mãos, querida. Irmão, irmã, evangelho, queridos, é frutificar, é gerar frutos, querido. Jesus não nos chamou para sentarmos numa cadeira e dizer, hoje é quarta-feira, eu vou lá no culto por encargo de consciência, desencargo de consciência. Não, querido. Se você veio nesse lugar, é para você prestar o melhor de Deus nesse momento, e para que essa palavra dessa noite, ela tenha um efeito, mas ela tem um efeito até a mais um pouco. Depois você vai ter que o quê? Buscar, como Paulo fala aqui, existe uma fórmula para vocês guardarem o coração de vocês, para vocês separarem aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma, da mente. Querido, se existe algo que nós precisamos estar aqui, na palavra de Deus. Quanto tempo você tem passado com a palavra, querido? Quanto tempo você tem enchido o teu coração e a tua mente com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem, como Paulo fala aqui, em súplicas, em petições, em orações? E eu fui olhar o original de oração,
ela quer dizer também adoração, querido. Quanto você tem adorado hoje, que foi um dia que a maioria estava descansando o seu corpo físico? Como tem andado a sua intimidade? Como tem andado o teu relacionamento com Ele, querido? Querido, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos entender isso. Porque só assim, querido, nós vamos conseguir dar uma resposta. Primeiramente, eu sempre falo para os meninos da casa de recuperação, primeiro a gente precisa dar resposta para nós mesmos, querido. Tem muitas coisas que nós precisamos mortificar dentro de nós, para que agora o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo comece a trabalhar e o agir dele nas nossas vidas. E se nós não começarmos por esses princípios, querido, nós vamos cair, como eu falei, nos conformismos. Nós vamos cair naquilo, não, está tudo bem. Ou senão nós vamos ligar o piloto automático. E esse é pior ainda, querido. Quando nós não conseguimos entender esse relacionamento, essa busca e esse desejo, querido, nós a cada dia vamos se conformar. Eu estava buscando um pouco sobre essa palavra ansiedade, inquietação, e a gente tem muitos exemplos aqui, Jesus falando, quando Jesus fala ali com Maria e Marta, né? As mulheres sempre, a gente sabe que quando uma mulher está meio ansiosa assim num relacionamento, o marido chega e dá umas oncinhas assim, fala, ó, meu amor, vai lá no shopping, aquieta o teu coração, busca o que você quer. Às vezes é isso. Mas, querido, quando nós entendermos, e me abismei, querido, quando eu vi o relatório sobre a ansiedade, e pasme-me, querido, você sabe qual é a nação número 1? É a nossa nação, querido. E também, queridos, sabe qual é a faixa etária que tem mais problema com essa ansiedade? É a classe dos adolescentes e dos jovens. Então é tempo, querido, de nós nos posicionarmos. É tempo de nós fazermos isso que Paulo está falando. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar em petições. Porque, querido, o mundo não está brincando. E se a gente olhar hoje, a autoajuda, que seria a suficiência para isso, querido, nunca se escreveram tantos livros de autoajuda como hoje, nesse tempo, querido. Nunca houve oferecimento nessa área, mas tem aumentado. E às vezes, como igreja, querido, nós temos nos conformado, mas nós precisamos ser uma geração como foi o apóstolo Paulo. Não se conformem, igreja de Filipe, alegrem pela salvação que vocês receberam, continuem a caminhada, levam a palavra da verdade. O que Jesus fala lá em João? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hebreus 4:12 fala assim: a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, apta a discernir a alma do espírito. Querido, se existe alguém aqui nessa noite que quer te levar para essa verdade, chama o Espírito Santo. Ele quer te levar a toda a verdade, querido, para nós não ficarmos presos nas nossas emoções, não sermos dirigidos pelas nossas emoções, querido. E eu creio de todo o meu coração que está chegando um tempo, querido, em que Deus está chamando homens e mulheres que verdadeiramente entendem o seu chamado. O eis-me aqui. Senão, querido, nós vamos ficar nos arrastando.
E há uma pessoa essa noite, está aí, está aí dentro de você, está ao seu lado, clamando. O que eu acho mais maravilhoso, queridos, é quando Jesus fala lá em João 14:16, ele fala assim, eu vou para o Pai. Tem coisas que eu preciso falar para vocês ainda, mas vocês não podem receber. Mas entendam que eu enviarei o grande Consolador, o amigo, o ajudador, e Ele vai levar vocês a toda a verdade, e Ele estará convosco todos os dias, e Ele vai falar aquilo que eu falei para Ele falar. Esse é o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo, querido, não é uma influência, querido, não é um arrepio, não. O Espírito Santo de Deus que está nessa noite, nesse lugar, é uma pessoa, e Ele quer se relacionar contigo. Agora nós precisamos, querido, também fazer a nossa parte. Quando lá em Romanos 14, 16, 17 fala assim: o meu reino não são comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqueles que desse modo entendem e vivem, eles servem a Jesus, eles agradam a Deus e são aceitos pelos homens lá fora. Querido, se você quer servir Jesus, se você quer agradar a Deus, e você quer tocar as pessoas lá fora, é tempo de você saber quem é você dentro desse reino. É tempo de você saber quem é você dentro desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Essa alegria que ele fala do Espírito Santo, querido, é uma alegria que humanamente a gente não entende. Porque às vezes, querido, às vezes vai ter momento das nossas vidas que as coisas vão estar assim, a gente olhando pelos olhos naturais, a gente não vai ver uma luz. Mas aquilo agora que você resolveu estabelecer dentro do teu espírito, através do Espírito Santo, vai te trazer uma alegria, ainda que o mundo esteja caindo, querido, ainda que as adversidades, as circunstâncias estejam dizendo tudo ao contrário, porque você sabe que aquele que habita dentro de você é maior do que tudo aquilo que está no mundo. E querido, a paz, se a gente for olhar pela palavra de Deus, em Gálatas 5 fala que a paz é o quê? É um fruto. E o fruto, querido, nós como igreja precisamos desenvolver isso. A paz, querido, não é um sentimento. Eu sinto agora que eu estou em paz. Estou em paz comigo, estou em paz com o irmão, estou em paz com a minha família. Não, querido. A paz, querido, é aquela que é o árbitro das nossas decisões. Em todas as decisões que nós vamos tomar, querido, essa paz, ela precisa estar dentro do meu espírito agora, com uma certeza, com uma convicção como nunca, querido. Ainda que meus olhos naturais eu não vejo, fala, puxa, mas a coisa está tudo contrário. Mas dentro do meu espírito existe uma paz colocada pela pessoa do Espírito Santo, implantado essa, e eu desenvolvi essa pela fé, e pela fé na palavra de Deus. Querido, às vezes é com tristeza que a gente fala. A gente às vezes vai falar com irmãos, querido, e quando a gente começa a falar, o camarada entende de tudo. Tudo que está acontecendo no mundo de entretenimento, de streams, de plataforma, de filme, de futebol, de tudo.
Mas daí tu fala assim: e daí, meu querido, como é que está a tua vida com Jesus? Como que Jesus nesse dia se manifestou através da sua vida? Ele dá uma risadinha, né? Faz dias que eu nem abro a Bíblia. Querido, como que você quer desenvolver essa paz? Como que você quer desenvolver essa alegria da salvação, se você não se relaciona com aquele que é o autor da paz, o autor da alegria? É tempo de a gente sair do conformismo, querido. É tempo de nós olharmos, levantar os nossos olhos e olharmos que a seara é grande, querido. E Deus está esperando uma resposta de cada um de nós que está aqui nessa noite. Às vezes a gente fala assim: essa palavra seria para o fulano que não veio. Não, querido, essa palavra é para nós. Deus está nos sacudindo nesses dias. Deus está trazendo nós para um comprometimento, para um tempo de arrependimento, querido, de nós nos lançarmos como Maria se lançou aos pés de Jesus. Senão, querido, e eu tenho falado para o Senhor, que esses dias que estão por vir, não sei se Ele vai me dar mais 20 anos, 30 anos, mas eu quero arder no meu coração a paixão de viver o Evangelho, a paixão de manifestar o reino de Deus, de dizer para aquelas pessoas que estão indo para a morte: ei, para aí, venha conhecer o Redentor, venha conhecer a alegria da sua vida vai mudar. Querido, é tempo de nós nos apaixonarmos novamente pelo Senhor. É tempo que essa busca agora venha arder dentro dos nossos corações, que mais nada importa, a não ser buscar o Senhor. Hoje nós estamos muito preocupados, querido, com o TikTok, quantas curtidas, quantas visualizações, quem está seguindo, quem não está. Mas é tempo, querido, de você sair e ir para o secreto e ser íntimo daquele que conhece todas as coisas, aquele que estava lá na criação. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aquele que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, aquele que levou Jesus Cristo a ser tentado, o querido Espírito Santo. E essa é a noite, querido, que Ele está deixando para nós, fazendo esse convite, querido, não um convite acusatório, mas um convite com os braços abertos, e dizendo: meus filhos, vinde. Vinde, meus filhos. Você quer ver uma coisa, querido, que hoje está muito em evidência? É o ter. As pessoas estão correndo tanto atrás das coisas, querido, e estão perdendo aquilo que é melhor. Tem gente que está se perdendo, querido, perdendo famílias, porque agora é o tempo de ter. Não, se eu tenho um carro, eu vou ter outro. Se eu tenho uma casa, eu vou ter outro. Se eu tenho um patrimônio, eu quero que esse patrimônio dobra. E nós vamos perdendo a sensibilidade, querido, do relacionamento
com aquele que oferece tudo isso de graça, não acrescenta dores. Mas quando nós compreendemos que tudo isso é em prol do reino de Deus, de levarmos as boas novas, de conhecermos o rei desse reino. Às vezes, querido, hoje no mundo globalizado e nesse mundo de uma alta tecnologia, porque as coisas mudam muito rápido. Mas deixa eu te falar uma notícia aqui essa noite, querido. Tudo que aconteceu há 5 anos atrás foi a pandemia, né? Deus já tinha o controle. E tudo que está acontecendo hoje, e que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos, está no controle dele. Por isso se relaciona com o controlador de tudo, aquele que sabe de tudo. Não corra atrás das coisas, mas procure o dono das coisas. Querido, é tempo de nós sermos mais amáveis, amarmos mais as pessoas. É tempo de nós sermos mais humildes. É tempo de nós sermos com o nosso coração mais aberto. É tempo de nós vivemos totalmente para aquele que um dia nos deu a sua vida e colocou aí dentro de você uma eternidade, querido. Sabe o que Apocalipse 11, 12 fala assim? Fala, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo amor à palavra e pelo seu testemunho que deram mediante a palavra, e mesmo diante da morte não amaram as suas próprias vidas. Querido, se eu e você podemos estar aqui hoje sentado nesse lugar, é porque muitas pessoas doaram as suas vidas, deram as suas vidas. Se você escutou essa verdade que um dia te libertou, que um dia libertou a tua família, que um dia trouxe vida e vida em abundância, é porque alguém se dispôs a viver esse evangelho, a trazer esse evangelho, querido. E agora, por que não nós nesses dias, querido, com gratidão em nossos corações, não manifestarmos esse evangelho? Não falarmos dessa salvação redentora do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ah, igreja, como eu anseio nesses dias, como o Espírito Santo veio lá em Pentecostes e na formação da igreja, e tomou homens, que mudou a história, que nós lemos todos os dias. Você vai querer deixar um legado, você vai querer deixar uma história, ou simplesmente mais um cristão, que passou o seu tempo aqui na terra, que ligou o piloto automático? Ah, igreja, tempo de nos despertarmos. Levanta tu que dorme, e Cristo te resplandecerá o seu rosto sobre ti e te ressuscitará. Querido, eu não sei, às vezes você falou, pastor, eu tenho tentado, mas já entrou dentro de mim uma apatia, um conformismo.
Mas eu quero te falar essa noite em nome de Jesus, querido. Essa noite existe uma pessoa aqui que pode mudar a história da sua vida, que pode mudar a direção da sua vida, que pode mudar a trajetória da sua vida. Ele veio a mandado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus já fez tudo, querido. Jesus já morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue em remissão dos meus pecados e do teu pecado, e nos deu uma eternidade. Mas o mais maravilhoso disso, querido, é que Ele deixou essa pessoa para ser o teu amigo. E a promessa é que Ele estaria com vocês todos os dias, estaria conosco todos os dias, independente se o sol saísse ou não saísse, se as tempestades se levantassem, se o mar revolto se colocasse, Ele estaria conosco todos os dias. Amém, igreja? Aleluias. Para terminar, eu quero deixar um texto aqui. Eu sempre tenho comigo, querido, quando nós se decidirmos por esse evangelho, a vivermos nesse reino, querido, nós precisamos entender que nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós morremos para o mundo lá fora. Agora nós vivemos para Cristo Jesus. Agora nós fizemos parte desse reino. E com toda alegria eu posso falar para você, não existe melhor e nada mais maravilhoso do que isso. Então, queridos, é tempo de igreja, de nós nos posicionarmos. É tempo de nós vivermos aquilo que Paulo falou, essa alegria desse evangelho estar estampado dos nossos sorrisos, de manifestarmos essa paz para um mundo que vive num tormento, numa opressão, numa pressão. Paulo fala assim em Romanos 5, depois você pode, para você que pensa que às vezes viver o evangelho e viver o reino tô de boa, tá tudo bem. Não, ele fala assim: e não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Querido, quem pode dizer quando está passando um problema, uma luta, um deserto, uma tribulação, uma dificuldade? Pode dizer: eu me alegro, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. É só quem tem a alegria da salvação e quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu espírito. São pessoas que não amam mais as suas vidas não são mais dele, querido. A minha vida não é mais minha vida, eu tenho um tempo que eu vivo com minha esposa, tenho os meus filhos, os meus netos, mas a minha vida não pertence mais a mim, pertence a Ele, e eu estou morto para o mundo. Aleluia. Vamos terminar. E não somente isso, mas também digo: alegrai-vos nas tribulações. Sabe que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, aí dentro de você habita uma pessoa, o próprio Deus chamado Espírito Santo. É Ele que vai te guardar nesses momentos, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te levar para uma verdade,
em que tudo que você passar, e deixa eu te falar, igreja, momentos de lutas, de tribulações, de deserto, eles têm um momento só nas nossas vidas, eles são passageiros. Coloque-se em pé em nome de Jesus, querido.